Olá, professores, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de formação docente. Hoje, essa terceira aula, eu gostaria de iniciar dando alguns recadinhos, alguns feedbacks gerais, alguns retornos de todas as mensagens que tanto eu quanto as tutoras estamos recebendo. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o carinho, a recepção de todos nas mensagens. Muito obrigada. Em segundo lugar, eu gostaria de também agradecer a tudo que vocês estão compartilhando nos fóruns, comentando, pedindo esse retorno da gente. E gostaria de comentar que alguns colegas nós temos combinado com as tutoras uma data sempre para dar os feedbacks, mas algumas acabam entregando antes da data prevista. Então, por isso que alguns de vocês recebem o retorno das atividades antes que os outros. Vocês estão divididos com relação às tutoras do nosso curso, tá bom? Então, assim, outro ponto importante. Eu estou recebendo bastante e-mail assim, Nath, não sei se a minha atividade está certa. Gente, assim, as tutoras vão dar esse retorno para vocês. Então, assim, se tiver algo que ser corrigido ou até mesmo refeito, vocês vão saber, elas vão entrar em contato, então não se preocupem, tá bom? Esses são os recados gerais do nosso curso. De modo geral, eu estou bastante feliz com a participação de todos vocês. Espero que o que a gente vem apresentando aqui como material, as aulas gravadas estejam ajudando vocês, né? Esteja apoiando vocês a compreender o que são os MEDs, né? E que vocês consigam aplicar isso dentro das práticas pedagógicas na realidade de cada um. Ok? Recados dados, agora a gente vai partir realmente para os conteúdos da aula de hoje. A ideia aqui é que a aula sempre seja um espaço, seja uma apresentação curta, eu tento não me estender muito, e aí, junto com isso, sempre tem um material de apoio. Onde está o material de apoio? O nosso material de apoio sempre vai estar as leituras para ajudar vocês, e da onde também foram retirados os conceitos trabalhados em aula, sempre está lá no site. A cada aula, no finalzinho da aula, sempre tem os links no site, tá bom? Onde eu acho esse site, Nath? Dentro do nosso ambiente virtual, o Roda, na aba Aulas, tem um link que leva para o nosso site. Então, vocês podem acessar o site, podem acessar os vídeos, podem acessar os repositórios, os textos, tudo que a gente tem como material de apoio no curso. Sempre quando esse curso ele foi planejado, porém, como essa é uma temática bastante dinâmica, e nós temos aqui como objetivo sempre trazer o material mais atualizado possível, tem algumas coisas que eu sempre vou modificando, mas no sentido de agregar mais conteúdo para vocês, para que vocês tenham acesso a conteúdos mais atualizados. Ok, pessoal? Vou compartilhar minha tela, então. E depois, no final, quando eu explicar a atividade, eu também vou dar mais uma pincelada na questão de como vocês acessam o Roda, porque isso foi algo que eu vi que é uma dúvida bastante recorrente de alguns colegas. Ok? Bom, vamos iniciar, então, a nossa aula 3, denominada Os Materiais Educacionais na Educação. Na nossa segunda aula, nós vimos um pouquinho as características dos MEDs, né? O que eles são. E agora a gente vai pensar um pouco esses MEDs, até alguns que vocês já trouxeram na primeira atividade, aplicados à educação. Quando eu falo educação aqui, lembrem-se daquele recorte que a gente fez lá no comecinho. A gente está pensando no ensino superior. Caso algum de vocês não esteja dentro desta realidade, você pode tentar adaptar isso de acordo com as suas demandas. Como eu comentei com vocês, essa aula, os materiais dessa aula estão disponíveis nesse endereço aqui,
esse PDF vai estar disponível também no Roda na aula 3, tá bom? Então, vocês podem fazer o download e conseguem acessar também a partir desse hiperlink. O que nós vamos ver hoje aqui? Hoje nós vamos trabalhar vamos falar, né, sobre as possibilidades e desafios do uso dos MEDs no contexto educacional. Junto com isso, eu vou fazer uma breve apresentação de repositórios e softwares que contenham esses MEDs. Lembre-se que o nosso curso tem o foco na utilização. Então, o meu foco, um dos meus objetivos com vocês é que vocês aprendam aonde buscar esses materiais e quais têm sentido dentro da prática pedagógica de cada um. Bom, a gente inicia aqui com as possibilidades de aplicação dos MEDs na educação. Os MEDs, né, como vocês podem ter percebido, e isso assim é muito interessante porque foi algo que vocês comentaram muito no fórum, é a questão da pandemia, é a questão do ensino remoto, do ensino à distância, né? Que eu entendo que cada local, cada instituição de ensino deu uma denominação diferente. Só para esclarecer isso, educação à distância é um termo diferente do que a gente chama de ensino híbrido, que foi chamado de ensino virtual, de ensino remoto emergencial ou ensino remoto apenas. Enfim, eu não sei todas as denominações, pois, como eu falei, cada instituição denominou de maneira diferente, né, esse período pandêmico, onde as aulas presenciais estiveram suspensas, né, durante um período, por uma questão sanitária, porém, o ensino à distância, que foi algo que muitos de vocês falaram nos fóruns, comentaram, é diferente. Eu não vou entrar nessa questão aqui no curso, porém, eu posso deixar algumas leituras para aqueles que tiverem curiosidade. Isso foge um pouquinho do foco do nosso curso, porém não está deslocado, né? Eu queria também comentar isso com vocês. Mas então, os MEDs, eles são aliados no ensino para gerar uma aprendizagem significativa. Como isso? Muitos de vocês relataram que os MEDs, ou as tecnologias digitais, que alguns utilizaram como sinônimos, eles servem para o engajamento do aluno. O aluno, quando está, o aluno, aquele estudante que está, às vezes, desinteressado, quando ele tem um uso de uma tecnologia diferente, de uma metodologia apoiada por uma tecnologia digital, ou ainda apoiada por um MED, que isso ajuda no processo de ensino e aprendizagem. E isso é algo verídico. Existem já várias publicações que comentam isso, que os MEDs, que os objetos de aprendizagem, eles potencializam esse processo para o estudante. Então, né, eles servem para isso, são uma das possibilidades de aplicação, né, para eu gerar uma aprendizagem significativa do estudante. Outro ponto importante dos MEDs é que eles permitem realizar as dinâmicas em espaços virtuais. Quando eu falo em espaços virtuais, eu estou falando de espaços síncronos e assíncronos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso usar um MED dentro do meu espaço de aula, do meu espaço formal de aula, digamos que eu tenho uma aula no período da tarde e eu trabalhar, né, com este MED durante a aula, ou eu ainda posso utilizar esse MED como um objeto para depois da aula, como uma ferramenta de apoio fora da aula, como um material para depois daquele momento que eu fiz o momento de exposição, então no momento assíncrono. Isso que eu quero, isso que eu me refiro quando eu estou falando desse ponto, né? Dessa possibilidade. Outro ponto do MED
é que eu posso utilizar ele como como uma ferramenta para avaliação formativa. Eu posso usar o MED como parte da minha avaliação, como uma possibilidade que o meu estudante, ao utilizar esse MED, ao interagir com esse MED, isso faça parte da avaliação dele, da formação dele dentro daquela unidade curricular, daquele componente curricular. Outro ponto muito importante também, e que a gente, pensando nisso, né, amplia as possibilidades, né, de aplicação, é que a utilização do MED, ela fomenta a aprendizagem colaborativa entre os sujeitos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em utilizar um MED, eu posso pensar que esse MED, que esse material, vai ser utilizado por um grupo. Eu posso aplicar isso dentro de uma metodologia, pensando da seguinte maneira: eu posso propor a aprendizagem entre pares. Eu posso pegar estudantes que eu já observei, que eu já diagnostiquei previamente, que estão em níveis diferentes de aprendizagem, e pedir que esses estudantes trabalhem colaborativamente utilizando o MED. Isso amplia a possibilidade, né? Amplia que essa interação dos sujeitos. Eu deixo de ter, por exemplo, um estudante isolado, aprendendo sozinho. E aí volto a dizer, né, nesse contexto de aulas virtuais, de ensino híbrido, quando eu trago uma ferramenta para ele, no nosso caso, um material educacional, eu posso fomentar essa aprendizagem entre os pares, essa aprendizagem colaborativa. Ou ainda mesmo, eu posso pensar na ideia de grupos maiores, ou grupos que tenham um tutor, ou até mesmo o professor fazendo esta mediação. Ok? Essas são algumas das possibilidades de aplicar os MEDs na educação. Acredito que muitos de vocês também já estão pensando aí, né? Como vocês aplicariam os MEDs dentro da educação. Aqui como eu digo, eu trouxe apenas quatro pontos, né? Isso é um assunto bem mais extenso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios para a aplicação dos MEDs na educação, e isso também muito baseado no que vocês escreveram no fórum, né? Como a gente não está se encontrando sincronamente, uma das minhas tarefas é ir no fórum, ver o que vocês estão pensando, ler com atenção os comentários de vocês e tentar trazer isso aqui para a nossa aula, para vocês conseguirem ver, né? Acredito que muitos de vocês também leem os comentários dos colegas, até para ter uma percepção, né, geral, assim, ver os contextos diferentes que a gente se encontra. Mas aqui eu trago um pouquinho, assim, a partir do que eu estou vendo, das realidades de vocês. Um ponto que foi muito falado e realmente é um dos desafios para essa aplicação dos MEDs é o acesso à infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, eu me refiro à internet tanto na escola como na casa dos estudantes ou ainda como na casa dos professores, né? O que acontece? Às vezes você tem um acesso à internet, mas esse acesso é limitado. Você não tem uma rede Wi-Fi estável, ou ainda dependendo do local onde você mora, você não consegue Wi-Fi, só tem a rede 4G. Isso tudo são pontos limitantes. E considerando a diversidade do nosso público, eu acredito que cabe comentar isso aqui, né? São realidades diferentes. Nem todos nós vivemos em capitais, em centros. Ainda que a internet já tenha expandido muito a rede, mas sabemos que ainda existem limitantes. E esses limitantes são estruturais. Além disso, a questão dos dispositivos móveis. Muitas vezes, alguns dispositivos móveis já estão defasados para a função de fazer
leituras de aplicativos, muitas vezes não se tem espaço para que se consiga utilizar um aplicativo educacional, existe às vezes dificuldade em rodar um vídeo, demora para carregar. Isso são alguns pontos que nos impedem e nos dificultam trabalhar com os MEDs, ok? Outro ponto importante que eu trago aqui, a formação continuada para os docentes com foco nos MEDs. Eu gostaria que vocês se questionassem quantos de vocês, enquanto eram estudantes, né, de licenciatura ou que estavam se formando para se tornarem professores, tiveram a oportunidade de fazerem cursos que ensinassem a criar, a utilizar os MEDs. Isso é um ponto que eu acredito ser essencial, essa formação continuada, para que a gente aprenda as demandas, né, e para construir e para utilizar os MEDs, onde buscar. O terceiro ponto é planejar as práticas pedagógicas mediadas pelos MEDs. Eu acredito que vocês devem lembrar, nas aulas anteriores, o quanto eu comentei a importância desse MED que a gente escolhe usar, ele estar alinhado com os nossos objetivos pedagógicos, isso estar alinhado com a nossa proposta pedagógica. A gente não pode escolher usar um MED porque está na moda, porque é legal, se aquilo não atende às nossas demandas. Isso, assim, é um ponto que eu estou falando já a terceira aula e estou comentando a mesma coisa, mas ele é importantíssimo porque isso ajuda a dar sentido tanto para a prática de vocês quanto para o estudante. Isso passa a ter sentido para o estudante quando está utilizando ele, porque está encaixado dentro de uma proposta pedagógica. E o quarto ponto é a busca, né? Buscar por materiais de qualidade, previamente validados. Por que isso é um desafio? Porque muitas vezes nós buscamos materiais para utilizar em aula, objetos de aprendizagem, e esses materiais funcionam até um determinado ponto. Quantas vezes vocês já tentaram utilizar uma apostila digital e essa apostila tinha vídeos dentro da apostila, estou dando um exemplo, e esses vídeos estavam com o link quebrado, ou eram vídeos que já estavam muito defasados, já não contemplavam uma realidade que vocês gostariam de trabalhar. Então, isso, ainda que agora na pandemia a gente pode inferir que houve um salto significativo, assim, como professora, eu vi um boom de materiais sendo desenvolvidos e materiais com qualidade. Materiais que você vê que existe uma pesquisa sobre aquele conteúdo, você vê que por trás daquela animação, por trás daquele jogo, por trás de uma apostila, por trás de um site, houve uma pesquisa de uma pessoa que estuda aquilo, não é um material aleatório. Mas muitas vezes isso não acontece. E aí, nós, como docentes, ao procurarmos materiais, não encontramos esses materiais que já tenham sido previamente validados. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos o seguinte: eu, como professora, buscar um site educacional e eu saber que esse site foi elaborado por especialistas da área. Então, que eu vou ter uma informação confiável dentro desse site, que o meu aluno não vai chegar em um link inapropriado dentro desse site, ou ainda se deparar com informações falsas. Isso tudo, quando a gente vai aplicar, vai utilizar o MED, são pontos que a gente tem que pensar. Outro ponto importante é que, às vezes, os MEDs, alguns materiais, pedem que a gente faça acesso, que a gente coloque os nossos dados lá para poder acessá-lo, né, para receber os materiais. Isso é bastante comum.
E esse ponto eu trago porque isso a gente vai estudar lá um pouquinho mais adiante nas competências digitais. Como é importante a segurança dos nossos dados, para quem a gente fornece nosso nome, nosso e-mail, nossa data de nascimento, né? Isso tudo são questões que talvez agora não estejam fazendo sentido para alguns de vocês, mas isso tudo é importante, por quê? Porque eu, como docente, quando eu vou utilizar o MED, ainda que aquilo não tenha sido uma criação minha, eu estou distribuindo isso, né? É diferente, fazendo uma analogia, por exemplo, com os livros didáticos que já tinham uma revisão, né? Isso já era validado por conselhos, e vinha para o acesso dos docentes e era distribuído. Nós, agora, com a questão de nós buscarmos no meio digital, nós somos os responsáveis. Talvez alguns de vocês podem estar se questionando, Nath, mas então é melhor eu não procurar nenhum MED. Nossa, eu já tenho aula, pesquisa, extensão. Eu vou ter que me preocupar ainda mais por buscar algo de qualidade? E a resposta é sim, porque apesar desses desafios que eu apresento para vocês, a utilização dos MEDs tem tem todas aquelas possibilidades que eu comentei no slide anterior. E eu acredito que vai ajudar muito nos anseios que vocês comentaram no fórum, de que os estudantes tenham mais atenção às aulas, que eles interajam mais. Então, assim, eu acredito que vale a pena, né? Então, esses são alguns pontos que eu trago como desafios para aplicar os MEGs na educação de maneira geral. E agora, passando aqui para esse tópico, né? Como fazer isso, né? Eu ouvi a Nath falando que é difícil achar MED, que eu posso usar na avaliação. Quanta coisa, né? Quanta informação em 2 slides que essa menina falou. Mas assim, eu vou tentar dar uma pincelada para vocês. E também eu percebi que muitos de vocês já vêm trabalhando isso de maneira intuitiva, o que é muito legal. Então eu espero poder trazer aqui, né, vamos tentar sistematizar o que muitos de vocês já estão fazendo na prática e que alguns de vocês ainda estão se encorajando. Essa foi uma palavra muito interessante que eu vi, né? Eu tenho medo de utilizar tecnologias, mas eu tive que vencer esse medo. Essa foi uma frase assim, ó, muito, muito recorrente no fórum. Então, né, vamos tentar sistematizar aqui como fazer isso para aqueles que já trabalham, para terem mais certeza do que estão aplicando, vão ver a teoria, e aqueles que ainda não estão trabalhando, para que se sintam motivados a utilizar esses médios nas suas práticas. Então, eu trago aqui para vocês alguns passos para utilizar os médios nesse contexto educacional. Quando eu falo de contexto educacional, eu me refiro tanto à educação formal quanto à educação não formal. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o primeiro ponto, planejar a prática pedagógica. Esse é um dos pontos principais para a gente pensar que médico que vai usar, né? E assim, aqui eu ponho algumas perguntas que a gente faz para a gente mesmo, né? Então, assim, ó, esse MED será utilizado durante a aula? Ele vai ser utilizado no momento síncrono ou assíncrono? Por que essa pergunta? Se eu vou utilizar no momento síncrono, eu consigo tirar as dúvidas do meu estudante. Eu não preciso que esse estudante abra um fórum, envie um e-mail, envie uma mensagem por grupo de WhatsApp para tirar uma eventual dúvida. Ele vai ler o MEG, vai tentar utilizar, interagir com esse MEG, e caso tenha algum problema, ele vai recorrer a mim para saber como utilizá-lo.
Se ele é utilizado em um momento presencial, um momento síncrono, ok, né? Isso é respondido muito tranquilamente. Porém, se esse MED será utilizado no momento assíncrono, aí nós temos que planejar o seguinte: se esse MED tem um tutorial, se ele tem uma guia de orientação, se ele tem, como no site, dúvidas frequentes, uma seção de dúvidas frequentes, se ele tem um glossário para explicar terminologias. Então, isso são alguns fatores que a gente pode ver em um MED, né? Então, e isso está muito atrelado a isso, a planejar a prática pedagógica. Segundo ponto, qual o tempo estimado para o uso? Nath, mas que coisa simples, ou que coisa óbvia, né? Qual o tempo estimado para o uso? Por que eu coloco isso aqui? E isso está no primeiro, e isso está aqui nessa coluna de planejar a prática pedagógica. Porque se eu penso o seguinte, né? E aí entra aquela coisa da paixão, né? Do encantamento pelo MED. A gente encontra assim, aquele material que acha que vai salvar a nossa aula, né? Porque se eu estiver trabalhando com um público que ainda não está acostumado com o uso desses materiais no contexto educacional, talvez esses estudantes precisem de pelo menos 30 minutos a mais para assistir um tutorial, para descobrir como mexer nesse MED, os atalhos. Se eu trabalho, por exemplo, com um público adulto, com uma formação de adultos que não são nativos digitais, eu vou precisar também desse tempo. E é diferente, por exemplo, se eu já estou trazendo um material, um MED, que eu sei que esses estudantes já têm um histórico de uso. Então, eu não preciso deixar meia hora a mais para que ele aprenda. Aí, talvez alguns de vocês podem estar assim, Nath, mas meia hora de uma aula que eu tenho 50 minutos, vai me sobrar 20 minutos. Planejar a prática pedagógica, pessoal. Se eu sei que ele vai precisar de instruções para utilizar esse MED, isso é enviado previamente para o estudante. Tá aí o truque. Quando ele chegar na aula, ele já vai ter tido acesso, contato a primeira vez para utilizar o MED. Ok? Então, quais os recursos necessários para acesso ao MED? Esse MED vai ser um site. Se ele é um site, eu preciso que o estudante tenha Wi-Fi, 4G. O que eu tenho que pensar? Se for na minha escola, na minha universidade, eu tenho 4G, eu tenho Wi-Fi para uma turma de 30 alunos? Não, eu não tenho Wi-Fi para 30 alunos, mas eu posso organizar eles, pedir que cada dupla utilize um celular, cada trio utilize um celular, ou se tiver um laboratório de informática. Então, tudo isso é quando eu estou planejando a minha prática. E eu estou tentando aqui trabalhar com diversos exemplos, né? Porque eu entendo que nós estamos com realidades bem diferentes. Então, quais os recursos? Se ele é um MED que eu posso trabalhar de maneira offline, eu posso enviar previamente para o estudante para que ele faça o download, para que ele, se for o caso de um aplicativo educacional, para que ele baixe esse aplicativo. Eu posso orientar que esse estudante vá num local com Wi-Fi aberta para fazer o download. Eu posso pensar ainda se for na questão se for um aplicativo, se isso ocupa muito ou pouco espaço de memória no dispositivo móvel. Isso tudo são detalhes e talvez para muitos sejam pontos óbvios, mas isso é o que faz, isso são pontos, né, que nos ajudam a utilizar os MEDs nesse contexto educacional. E
por último, quando a gente planeja a nossa prática, eu sei utilizar esse MED. É a primeira vez que eu encontrei esse MED por uma sugestão de um colega que trabalha com temáticas próximas às minhas. Porém, o meu colega tem um alto grau de expertise para usar esse MED. Já eu estou utilizando pela primeira vez. Então, o que eu preciso saber para acessar esse MED? Para que também eu possa sanar as dúvidas dos meus estudantes. Isso tudo eu falo porque isso está tudo dentro do âmbito do planejamento da prática de vocês. E são pontos essenciais que trazem o êxito ou não, né, do uso desse MED. Porque também, se você, quando você deixa alguns critérios de fora, você acaba gerando frustração no estudante, em você também. Você diz, nossa, mas o meu colega faz uma prática, os alunos ficam super engajados e na minha não deu certo. Então, é sempre bom verificar esses pontos. Agora, a gente vai para a parte de selecionar o MED. Aonde que eu vou selecionar um MED? Eu vejo a Nath falando MED, porque existe, porque já tem pronto, porque eu vou só utilizar nesse momento. Aonde que eu busco, Nath? Fala para mim. Assim, pessoal, é muito importante que a gente busque em repositórios os MEDs, né? Existem repositórios, tanto brasileiros quanto fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, e as pessoas colocam lá toda a produção de objetos de aprendizagem, de vídeos, animações, enfim, uma infinidade de produtos educacionais. Alguns se caracterizam como MEDs e outros não, mas eles estão sempre agrupados nestes repositórios. Outro ponto, ao selecionar o MED, é elencar o que o MED precisa para atender para a prática pedagógica. O que eu quero dizer com esse para? O que eu quero desse MED? Eu quero uma interação, eu quero que esse MED ajude na pesquisa dos estudantes. Isso são alguns pontos fundamentais e que geram a inclusão ou a exclusão de um determinado MED para a minha prática. E outro ponto aqui, né, que se encaixa também muito com o último ponto, né, da primeira coluna, testar o MED que foi selecionado. Gente, isso é muito importante. Às vezes a gente se empolga quando a gente vê algo novo, algo que deu um resultado positivo em outra realidade, com outro professor, com outra turma. Então, isso é fundamental. Eu, quando estou planejando a minha aula, estou planejando o meu projeto, eu testar esse MED que eu selecionei, para ver se ele roda no meu computador, se eu consigo acessá-lo, se está tendo interatividade, tudo isso eu vou testar antes de trabalhar com o meu estudante, ok? E por último, né, desses passos para utilizar esses MEDs, é a avaliação. É eu chegar no final, né? E isso é um ponto que às vezes a gente acaba deixando para lá, mas ele é muito importante. É avaliar se esse MED ele atendeu a proposta. É eu chegar lá no fim e eu fazer uma análise mesmo. E eu olhar e falar assim, olha, esse site educacional não me atendeu, porque os textos estavam defasados, as imagens não tinham boa resolução, enfim, essas são algumas coisas que eu posso citar que talvez o MED não atendesse às minhas expectativas. E pode acontecer, e acontece muito, na verdade. Por isso que eu acho importante a gente fazer esta avaliação. Por que, Nath? Por que eu vou ter que avaliar? Eu planejei, eu escolhi, e agora você está dizendo que eu tenho que avaliar isso? Sim,
é importante que você avalie até mesmo para saber se você vai reutilizar esse material no futuro, para que aquilo não fique, para que essa prática ela não fique solta. Acontecem muitas coisas positivas, como por exemplo, você planeja, seleciona o MED e ele se encaixa super bem, ele atende as demandas, você diz, achei, é esse, né? Mas pode acontecer também que não, que você vai ter uma experiência negativa. E isso acontece muitas vezes a gente testando. O que pode acontecer, por exemplo, em alguns casos, você testa o MED sozinho. Você usa e interage com o MED. Em um determinado momento, você vai utilizar em uma turma com 30, 40 alunos. E aí esse material trava. Ou seja, ainda que você. O que eu quero dizer é isso, ainda que você tenha testado, pode acontecer que a experiência no grande grupo, a experiência em conjunto, não tenha sido positiva. E isso você vai colocar na sua avaliação. Não vou mais utilizar esse MED com 40 pessoas. Ele funciona com até 10 pessoas. E isso é muito importante pensando no seguinte, porque quando eu começo a fazer essa avaliação, eu consigo contribuir com os meus colegas. Pois aí eu posso dizer assim, olha, na minha turma com 40 não funcionou, mas eu lembro que há um ano atrás eu trabalhei com grupos separados de 10 e deu super certo. Então, por isso é importante a avaliação do MED. E retomar o uso dos MEDs com o público-alvo. Algo que eu vi que vocês comentaram muito no fórum também, né? Estou trazendo vários pontos do fórum, né? São comentários de vocês. Como eu disse, esse é um processo coletivo e conjunto que a gente está construindo, né? A partir das inquietações de vocês. Vocês falam muito, assim, algo que eu ouvi, né? Um discurso é o seguinte: eu tenho que utilizar sempre algo novo. Eu concordo que a novidade ela enche os nossos olhos. Porém, às vezes utilizar uma vez só não é suficiente. Aqui eu estou falando, não estou falando que vocês terão que usar toda semana um MEG diferente ou ainda toda semana o mesmo MEG. Mas é interessante em alguns pontos, dependendo do período, dependendo do tipo de formação que você trabalha, você retomar o uso do mesmo MEG. Por quê? Porque isso evita o estresse do estudante de ter que aprender uma nova ferramenta. Você consegue validar em momentos diferentes, né, a aprendizagem deste estudante. Isso é muito bacana. Dá para perceber que o estudante, quando ele repete às vezes o uso de um mesmo MED, ele já se sente mais empoderado, ele tem maior autonomia para trabalhar dentro desse MED. E os resultados tendem a ser positivos. Então é muito bacana isso de retomar o uso do MED que você utilizou. Claro, né? Teve uma experiência positiva. Agora nós vamos para o segundo momento da aula, que é o seguinte: vocês sabem onde procurar o MED? Onde que eu acho isso que a Nath está falando tanto, né? De MED, onde é que eu acho? É só eu escrever no Google como que funciona? Onde que tem? Então, dois locais que eu sugiro para vocês são os repositórios, né? Que eu falei lá no comecinho da aula, que são apresentados por organismos como instituições de ensino superior. Aqui no Brasil, nós temos, dentro das universidades, dos IFES, muitos repositórios. Por quê? Porque os docentes vão criando esses materiais e tem o caráter colaborativo, o caráter de compartilhar com os seus colegas. É dizer o seguinte, que eu criei um jogo que eu acho que foi muito bom, eu tive uma experiência positiva, e era de um determinado conteúdo que eu não tinha encontrado. Então, eu compartilho. E isso é muito bacana, essa abertura, né, esse compartilhamento.
porque isso aumenta o meu acesso a diferentes materiais, né? E além disso, os sites, existem muitos sites educacionais de instituições públicas e privadas que estejam relacionadas, né, tanto com o ensino formal quanto com o ensino informal. Existem plataformas de bancos, plataformas de instituições que têm MEGs em diferentes assuntos. Então, eu quis apresentar isso para vocês, para que vocês não fiquem apenas em uma fonte de informação, né? Para que vocês saibam que existem outras plataformas, além das instituições de ensino superior, que oferecem MEGs e que também são confiáveis, claro. Agora, eu vou apresentar para vocês quatro, quatro repositórios de MEGs, ok? O primeiro é o Merlot, que não é brasileiro, ele é americano, aqui ele está traduzido. E como é o Merlot? O Merlot, você vai, ele te apresenta filtros, e aí você escolhe o tipo de material, o público, o formato técnico, a licença. Além desses que estão aqui na imagem, tem outras categorias que você vai selecionando e você dá um direcionamento e ele vai te jogar para o que ele tem dentro daqueles filtros. Isso é muito bacana, né? Diminui bastante, fecha bastante o nosso leque de busca. E o Merlot, ele tem, além de médias, ele tem texto, materiais de maneira geral, tá? Isso foi algo que eu comentei lá no comecinho, né? Nem todos os repositórios são apenas de materiais educacionais digitais. O segundo é o acervo de recursos educacionais para a EPT, para a Educação Profissional e Tecnológica. Este segundo aqui é brasileiro também. Contém médias, animações, vídeos, e você também coloca ali o que você está procurando e começa a fazer a filtragem. Super simples de acessar. Todos esses links, todos esses repositórios que estão aqui, tem lá no nosso site, ok? Não esqueçam de entrar no site para conseguir acessar esses links. Nós temos também o LabVIR, que é da USP ou da Unesp, não me lembro bem. Mas ele tem, são vários exercícios de química, várias práticas de química e física. E por último, nós temos o NUTED, que é o nosso repositório. Ele está dentro do site do NUTED. E lá nós temos todos os nossos objetos de aprendizagem. Eles foram construídos, são frutos, né, de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui da URGS. E estão todos alocados dentro do site em uma categoria. Vocês conseguem também acessar, bastante intuitivo. Agora, nós vamos praticar um pouquinho. Na verdade, eu vou mostrar para vocês o MED. E aí, para a gente tentar pensar um pouco sobre as características dele, ok? A partir do que a gente viu na aula de hoje. Bom, aqui. O MED que nós vamos conhecer hoje se chama EduMobile. Esse MED, ele está dentro do repositório do NUTED. Ele foi elaborado por uma pós-doutoranda, né, aqui do NUTED, a professora Ana, que vocês conheceram na primeira aula. E o EduMobile é um material educacional digital com as seguintes características. Ele é apresentado no formato de site. O público-alvo, né, para esse MED é formado por docentes. E o que esse MED faz? Qual é o objetivo desse MED? É auxiliar na construção de estratégias pedagógicas que possibilitam a formação do sujeito para utilizar a tecnologia móvel.
Então, esse MED, como todos os MEDs devem ser, né, ele tem objetivos educacionais. Aqui ao lado, vocês estão vendo a interface de como é o MED. O nome dele, uma imagem, e aqui nós temos os módulos do MED. Depois nós temos a guia e, por último, os créditos, no formato de um site educacional. Aqui, esse MED ele tem como a possibilidade de ser trabalhado com docentes ou ainda futuros docentes. Ou seja, eu posso pensar esse MED de maneira transversal em aulas da licenciatura ou ainda trabalhar em uma formação continuada com docentes, como é o caso de vocês. Eu posso pensar para que esse MED, se ele está atendendo às minhas necessidades ao trabalhar com dispositivos móveis aplicados à educação. O que é bacana desse MED é que no final de cada módulo, ele apresenta um desafio. Aqui no módulo, em um dos módulos, ele fala os dispositivos móveis e tem como desafio, que são sugestões, né, para ver se o usuário compreendeu o que foi apresentado no módulo. Aí, como pontos positivos desse MED, eu gostaria de destacar para vocês, gostaria que depois que todos puderem entrar para ver, também se quiserem, fiquem à vontade para comentar o que acharam desse MED, mas eu vou destacar como pontos positivos a temática transversal, que a partir desse MED eu consigo trabalhar em diversas unidades curriculares, eu consigo adaptar ele para de maneira transversal, a interatividade dentro desse MED e a colaboração que eu consigo promover ao utilizar esse MED. Os pontos negativos desse MED é que ele não tem uma versão no formato de aplicativo, ou seja, eu consigo acessar como um site desde o meu dispositivo móvel, desde o meu smartphone, ou eu consigo acessá-lo de maneira mais confortável do meu notebook ou do meu desktop. E um ponto negativo que eu ressalto nele é apenas o uso na versão online, por ser um site, ele não funciona offline. Agora que eu comentei com vocês um pouco, né, sobre esse MED, o Edu Mobile, nós vamos para a nossa atividade, a atividade da semana. A nossa atividade de número 3, ela é a seguinte: com base no MED selecionado na atividade 2 da semana passada, agora que vocês já escolheram ele, é o momento de vocês experimentarem esse MED e avaliar os seguintes aspectos: os pontos positivos, os pontos negativos e as possibilidades de inseri-lo na sua prática pedagógica. Lembrem-se o seguinte: quando vocês escolherem esse MED, quando vocês entregarem isso, indiquem qual o MED que vocês estão avaliando, coloquem o link lá, isso é muito importante, porque às vezes eu digo, eu coloco assim, estou avaliando o MED Edu Mobile. Tá, mas como que eu vou saber qual é o MED Edu Mobile? Então, sempre coloquem o link de acesso para eu entender o que vocês estão analisando. Então, assim, esse MED, vocês podem ou utilizar o MED que vocês já apresentaram, ou a partir dessa aula, eu acredito que talvez, e a partir da aula que nós tivemos semana passada, alguns de vocês podem estar se questionando, né? Nath, mas assim, aquilo que eu escolhi não estava legal. Eu encontrei agora, eu estive mexendo no repositório, encontrei outros MEDs mais interessantes. Eu posso trocar? Sim, gente. Vocês podem ficar à vontade para trocar de MED. Quem já está trabalhando com um material que já conhece, que já consegue dizer o que é bom, o que é ruim, pode seguir com ele também, não tem problema nenhum, ok? Então, são esses pontos que vocês têm que elencar. Coloquei ali, vocês podem
poderão escolher um outro MED, caso não tenham gostado do primeiro. É muito importante que vocês experimentem o MED. Por quê? Porque vocês vão fazer essa análise e eu gostaria que ela fosse bem criteriosa no seguinte, de vocês me falarem, Nath, não funciona o botão, o link não carrega, o vídeo está antigo, não dá para entender, enfim. Aí, assim, eu acredito que vão aparecer muitas coisas, assim como também aparecerão muitas coisas, aparecerão muitos pontos positivos, claro. Mas eu quero eu gostaria que vocês postassem isso num formato de texto. Vocês podem abrir num formato de texto, escrever e enviar até o dia 26, a entrega da terceira atividade. Ok, pessoal. Agora eu vou interromper o compartilhamento só para comentar com vocês a questão do Roda, que eu vi que alguns de vocês estão com um pouco de dificuldade para acessar, tá? Eu vou compartilhar a minha tela de novo aqui do Roda, para que vocês vejam o seguinte, o que foi que eu recebi assim, de vários colegas, e realmente, assim, sempre que vocês tiverem dúvida, Nath, não entendi, onde que tá? Mandem mensagem, são coisas que a gente resolve em 5, 10, 15, 20 minutos, e a gente consegue resolver, assim, com uma comunicação de um e-mail, a gente já consegue dar conta de resolver, na maioria das vezes, né? Quando são essas dúvidas de onde é que tá? Não entendi, não acho. Aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui está o nosso curso, tá bom? Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Onde ficam os nossos materiais? Porque isso foi como eu comentei, foi uma questão assim que vários de vocês vieram perguntar. Então, eu vou mostrar aqui, para deixar registrado, né? Aqui está o nosso curso, ó. Eu vou clicar nele, para você só vai aparecer aquele. Todas essas abas aqui do lado é onde estão as informações do nosso curso. Quando eu clico em biblioteca, eu tenho, ó, aula 1, gravação da aula 1. Aqui é o registro daquela dinâmica que a gente fez lá naquela aula síncrona da nuvem de palavras. E aqui o PowerPoint. Aqui eu botei, ó, o site com a aula 2, a gravação da aula 2 e a apresentação da aula 2. Hoje eu já vou inserir a aula 3, que é essa que a gente está tendo agora. O site com a aula 3, o link, né, a gravação da aula 3 e o PowerPoint da aula 3. Então, sempre quando vocês estiverem em biblioteca, vocês terão acesso, ao clicarem aqui, às gravações das aulas, ao PowerPoint, ao site, né, das aulas, ok? E aí, outro ponto, nós temos o fórum, ó. O fórum da atividade 1. Sempre quando for atividade, eu sempre vou deixar marcado. Aqui, né? Toda semana eu abro um fórum para a gente tentar conversar, para ver o que vocês estão pensando, né? Porque isso também me ajuda a direcionar alguns pontos, às vezes, que ficam dúvidas, né, do curso. Então, toda semana eu abro um fórum. Quando esse fórum for atividade, isso vai estar marcadinho para vocês, tá? Não se preocupem. E agora, por último, a questão de onde eu posto a minha atividade. Talvez alguns de vocês estejam mais familiarizados com o Moodle porque tem atividade, entregar até o dia tal. Dentro deste ambiente do Roda, nós temos o Webfolio. Sempre a gente vai, quando as atividades forem para postar, elas serão postadas aqui, no Webfolio. Eu clico no Webfolio e eu tenho o Webfolio dos colegas ou o meu Webfolio. Eu devo usar o meu Webfolio. E eu vou clicar em enviar arquivos. E aqui eu vou escolher o arquivo que eu quero enviar. E esse arquivo vai vir direto do meu computador, né? Então eu fiz um texto no LibreOffice, no Word, e vou enviar por aqui. Escolho e depois clico em enviar. E
é isso, é nesse local aqui que a gente coloca as nossas atividades. Eu gostaria, como eu falei, gostaria de ter deixado registrado isso para vocês, porque foi uma questão que apareceu assim bastante, veio por e-mail, veio por pergunta, veio por mensagem do Roda, então acho interessante deixar isso, assim, mostrar para vocês como funciona. Caso ainda, tipo, não tenha entendido, fiquem à vontade para mandar mensagem dizendo, Nath, como é que faz? Me mandem, por favor, porque é melhor vocês me enviarem do que deixar de fazer as atividades, né? Então, pessoal, a nossa terceira aula é isso, a gente vai trabalhar, a gente trabalhou com esses pontos, nessas possibilidades de aplicar o MED. Eu gostaria de saber da parte de vocês, né, se vocês já estão aplicando assim, se vocês acharam que tem muito desafio e pouca possibilidade, ou muita possibilidade e pouco desafio, né? E sempre com esse olhar para a prática de vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, façam as atividades, podem seguir interagindo nos nossos espaços, ok? Boa semana para todos. Abraço.